Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Depois de mais de 6 horas de agonia numa cruz, por amor a você, ele entrega finalmente o seu espírito a Deus. Quando você lê a história, quando você pensa na crucificação, quando você pensa na humilhação, quando você pensa em tudo, normalmente você pensa que Jesus perdeu. Para ser sincero, há pouco tempo eu fiz nas minhas redes sociais uma pergunta. Afinal, Jesus foi morto ou ele se entregou para morrer? E acredite, a maioria das pessoas tem dúvida sobre isso. Muitos cristãos têm dúvida sobre o que aconteceu. Jesus aguentou tudo o que aguentou calado. Falou poucas frases ao longo do tempo. E em todas elas ele demonstrou todo o controle da situação. Mas quando você tem dúvida sobre o que aconteceu com Cristo, muita coisa pode ser diferente. Inclusive, pode te levar a olhar a Bíblia sempre de forma mais política. Há pouco tempo eu vi alguns pastores falando que, olha, nós não podemos fazer coisas assim porque o nosso Senhor foi um torturado, foi um preso político, foi isso, foi aquilo outro, o que é completamente fora da palavra de Deus. O que nós temos na palavra de Deus é que Jesus entregou-se. E entregou porque te ama. Essa palavra, Pai, entrego o meu espírito, ela só foi dita depois que Jesus cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Inclusive, ela se refere ao Salmo 34. Então você percebe que toda a vida de Jesus estava sob o controle para cumprir uma missão. Não tem a ver com políticas dessa terra, nem de um lado ideológico, nem de outro lado ideológico. Tudo o que Jesus fez não foi pensando em política. Tudo o que Jesus fez não foi meramente um devaneio de uma cabeça. Tudo o que ele fez foi milimetricamente dentro do que diz a palavra de Deus. Tão milimétrico, quando você vê o Antigo Testamento, que é realmente impossível olhar para Jesus como um homem comum e dizer que ele é apenas um ser humano, um falso profeta. Porque ele não teria como ter o controle que tinha de toda a situação. Até mesmo o falar na cruz, como eu expliquei para vocês em alguns vídeos atrás, era algo que não acontecia, porque humanamente não se aguentava, era exaustivo demais. Todo mundo que morria, crucificado, morria basicamente calado, no máximo tentava dar um grito, mas quase não aguentava falar. Principalmente uma crucificação como a de Jesus. Depois de horas de tortura, de apanhar, de carregar a cruz e de ser pregado nela. Em João capítulo 10, lá no verso 17 e 18, a gente vê uma declaração de Jesus muito direta. Ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem recebi de meu Pai. É muito importante que você entenda que Jesus foi se reencontrar com o Pai, que Jesus aceitou essa morte. Aliás, que como diz em Filipenses, ele aceitou esvaziar-se a si mesmo e tomar a forma de servo, forma humana, a viver 30 e poucos anos nessa terra e a retornar, morrer e ressuscitar, simplesmente porque te ama. E por que é importante a gente entender isso? Por que é importante você ter a certeza que Jesus não foi morto? Ele entregou-se para morrer. Para você entender que nós o chamamos de Deus, porque ele é um com o Pai. E porque, como ele mesmo declarou, ele tinha o poder tanto de entregar a vida como retomá-la. Então ele decidiu entregá-la por nós. E ao decidir entregar por nós, ele também a retomou 3 dias depois. E essa é a esperança que temos. Que a nossa fé não é posta num ser humano qualquer. A nossa fé não é, por mais que um ser humano, como muitos são admirados, nós temos histórias incríveis
né? Paulo, Pedro e tantos outros ao longo da história, seres humanos com histórias incríveis. Jesus não era um ser humano comum, ele era o próprio Deus na terra. Quando você tem essa certeza, isso te traz a esperança, porque você sabe que a sua esperança não foi depositada em um mero ser humano, ou seja, você não espera apenas essa vida. Porque lembre-se, Jesus disse que ele iria para o Pai para preparar-nos lugar, e depois iria voltar para nos buscar. Então aquele que entregou-se a si mesmo, que permitiu ser humilhado, ele ressurge 3 dias depois. E é a nossa esperança para esta vida, mas também a nossa esperança para a próxima vida. E isso é que alegra o nosso coração. Saber que temos um Deus que domina todas as coisas. Isso é o que deve trazer esperança ao seu coração. Saber que inclusive a vida não termina aqui. Isso também deve trazer temor e tremor ao nosso coração, porque o que fizermos nesta vida vai impactar como será a nossa próxima vida. Pense nisso. Jesus entregou-se para ter um reencontro com o Pai e depois renasceu 3 dias, provando que verdadeiramente é Deus, que fez tudo por amor a você, por amor a mim, e que oferece a nós a salvação e a esperança para vivermos neste mundo de uma forma melhor, cumprindo os mandamentos dele. E quando chegar a nossa hora de morrer, temos a certeza que estaremos com ele no paraíso. Que Deus te abençoe grandemente. Medite um pouco sobre isso. E que isso traga esperança e graça ao seu coração e da sua família, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.